Bom dia a todos. Começando hoje o nosso Periscope e falando mais uma vez sobre cartas oraculares, né? As cartas que antigamente as pessoas acreditavam. Margaret, bom dia, querida. As cartas oraculares eram as formas encontradas pelas pessoas para descobrirem o destino, né? Para entenderem o destino, para preverem as coisas. Hoje em dia, elas também continuam sendo usadas dessa maneira. Existem diversos profissionais da área, né? Diversos tarólogos, diversos cartomantes, sérios, respeitados, que usam as cartas nesse sentido de predição. Eu costumo dizer, e acredito muito, que as cartas sejam, antes de mais nada, um excelente auxílio para a reflexão pessoal. As cartas são... elas funcionam como um amigo, como um ouvinte, né? É tão difícil a gente encontrar quem nos ouça, né? Sem ficar dando palpite o tempo todo, sem ficar ensinando para a gente, né? O Padre Nosso, como se costumava dizer. A carta faz exatamente isso, que você encontre a sua verdade interior. A resposta está sempre dentro da gente, né? A resposta está dentro da gente. Nós conhecemos, nós sabemos o que é melhor. O que acontece é que vivemos uma vida tão rápida, né, tão cheia de influências, tão cheia de afazeres, tão comprometida com uma série de coisas, que muitas vezes nós nos esquecemos disso, né? E nós passamos a ver tudo de uma forma muito confusa, como se nós estivéssemos com óculos escuros, né, ou meio psicodélicos. A gente vê a coisa meio misturada. Então, hoje, ao invés de falar de uma carta do tarô, nesse momento, eu vou falar uma carta do baralho Lenormand, também muito conhecido como baralho cigano, né? O baralho Lenormand é um baralho de 36 cartas, todas elas muito práticas, todas elas voltadas a situações bastante comuns no dia a dia da gente, e que eu aprecio muito, acho muito interessante, porque elas são mais objetivas no que elas têm para nos dizer, um pouco diferente das cartas do tarô, que são muito mais filosóficas, né? São muito mais arquetípicas. Então elas falam de algo também profundo, muito profundo, mas que às vezes cobra da gente uma reflexão ainda maior. As cartas do baralho Lenormand são, de cara, a gente já sabe o que é a resposta que ela está nos dando ou pedindo para que a gente imagine. E a resposta, quer dizer, a carta de hoje, né, ela fala de respostas, sem dúvida alguma. É a carta da chave. Essa carta bacana aqui, a carta da chave. E para que serve uma chave? Quando a gente tem uma chave, o que a gente faz com a chave? A gente abre porta, a gente abre gaveta que está trancada, a gente abre baú, né? A gente abre com a chave a porta do carro, a gente dá partida no motor do carro, do barco. Eu não sei se aviões funcionam dessa maneira, porque eu nunca estive numa cabine de piloto de avião, né? Mas a chave representa exatamente isso, algo que abre, né? Algo que dá acesso, algo que nos leva para um outro momento, algo que nos permite fazer alguma coisa depois daquilo. Mas ela também tranca, a gente não pode esquecer disso. A chave, da mesma maneira que abre a porta, ela também fecha a porta. Da mesma maneira que ela liberta o prisioneiro, ela tranca de volta o prisioneiro, da mesma forma. Mas a chave é um acesso. A chave é alguma coisa importante na nossa vida. Então vamos pensar o seguinte: suponham que vocês hoje tenham tirado, como eu, puxei uma carta do baralho Lenormand
e saiu a chave. O que eu posso refletir a esse respeito? Primeiro, num plano muito prático, seria o seguinte: cuidado para não esquecer a chave em casa, cuidado para não esquecer o chaveiro em algum lugar. Isso também está dentro de uma reflexão, quando sai essa carta. Né? No sentido prático, a gente também tem que ver o sentido prático das coisas. Cuidado para não deixar a porta ou a janela aberta. Agora, vamos para uma outra coisa. Boca fechada não entra mosquito, a não ser que a gente resolva fazer um certo comentário, uma fofoquinha, né? Dar um palpite, coisa e tal. E daí a chave destranca a boca. Então, cuidado com o que você vai falar, porque você pode estar revelando alguma coisa que depois vai se tornar contra você mesmo. Às vezes até um segredo. Mas ela também pode significar o seguinte: eu posso, por exemplo, virar para minha amiga Margit, que está nos assistindo agora, e falar para ela, contar para ela um segredo e pedir para ela: Margit, boca de siri, hein? Boca fechada, não vai revelar isso para ninguém. Se a Margit tivesse tirado essa chave, ela já entenderia por associação que é exatamente isso. Não é mesmo? Que é exatamente isso. E falando em associação, a carta também significa sincronicidade. O que é a sincronicidade do que a gente conseguir associar duas coisas, chave e fechadura? Nossa, eu pensei em você, você me ligou. É como se a gente tivesse a capacidade de abrir um portal de comunicação que é além da internet. Vocês conseguem imaginar isso? Pois é, além da internet. A chave, ela significa, então, a revelação de segredos, a revelação de coisas que estão guardadas. Por exemplo, se eu aprendi alguma coisa hoje, eu posso associar a ideia de ter tirado a chave hoje. Por quê? O livro serviu de chave para o meu conhecimento. A imagem, o blog na internet, enfim, aonde eu estiver buscando. Um beijo, Margit. Um beijo grande. Né? O que eu estiver buscando na internet, pesquisando, o Google é uma chave. A senha do seu cartão do banco é uma chave. O passe de ônibus que você usa é uma chave. O ticket do metrô é uma chave, porque ele abre a catraca que faz você ter acesso ao metrô. Então a gente não precisa olhar para a chave só como se fosse essa chave maravilhosa, bonita, incrivelmente desenhada, pintada aí. Não, ela é mais do que isso. Ela é tudo que nos dá acesso, tudo que nos permite obter alguma coisa. Não é mesmo? Então lembre-se disso. O cartão de crédito que você tem é uma senha, é um acesso. Você tem acesso a um valor que você pode dispor para gastar. Você não precisa ter o dinheiro na mão. Você tem uma senha que faz com que esse dinheiro chegue na mão do vendedor, através de você. Né? Uma palavra passe, a senha do seu Facebook, a senha do seu YouTube, a senha da sua internet. Tudo isso são chaves. Às vezes a gente esquece a chave em casa, não é verdade? Como eu disse, não vai esquecer a chave. Às vezes não é aquela chave que está pendurada no chaveiro. Às vezes é o esquecimento dessa senha. Porque hoje em dia nós temos tantos, né, cartões, tantas chaves de plástico. E muitas delas, às vezes, a gente fica confuso com a senha. É por aí. Então a chave é isso, gente. Esquecer a senha é aprisionar novamente, é perder a chave. Né? É como a ideia que eu falei logo no começo desse Periscope,
a gente pode libertar alguém, mas a gente pode aprisionar com a mesma chave. A chave que abre a porta da cadeia é a mesma que fecha, né? Então, a minha senha no banco, a minha senha na internet, o meu passe da catraca do ônibus é o mesmo que me dá acesso. Mas se eu perder ou me esquecer de um deles, eu também não tenho esse acesso. Então é como eu estava dizendo para vocês. O baralho Lenormand, ou chamado também de baralho cigano, tem figuras muito domésticas, muito comuns da nossa vida. Diferente do tarô, que são figuras arquetípicas, a imperatriz, o grande sacerdote, o carro, o enforcado, né? São figuras muito mais que vivem no nosso subconsciente, na nossa imaginação, enquanto que uma chave é um objeto que criança ou velho em qualquer lugar no mundo conhece. Então, quando aparece a chave, é exatamente isso. Você pode hoje estar com a chave na mão. Por quê? A chave significa uma solução, uma resposta. A resposta está dentro de você. E se ela não estiver dentro de você, você vai conhecer quem vai te dar essa resposta. Por exemplo, quando a gente vai ao médico e ele diz o que nós temos, ele está dando uma chave para a gente. Ele está abrindo um compartimento de conhecimento. Nós não sabíamos, nós éramos ignorantes sobre o que nós tínhamos, né? Até o momento em que ele dá o diagnóstico. O diagnóstico é uma resposta. O resultado de um exame de sangue, de um exame qualquer que a gente faça, é uma resposta. E as respostas vivem dentro da gente. A radiografia é a fotografia em branco e preto daquilo que nós estamos sentindo, daquilo que nós temos e não sabemos expressar o que nós temos. Dia muito bom para a gente pensar nisso. Se nós estamos buscando as respostas dentro da gente ou se a gente está buscando fora da gente. Gente, olha o sucesso editorial e de venda, né, desses livros de autoajuda. O que esses livros são? Eles são chaves. Eles levam você a refletir sobre coisas que você deveria saber. Porque eles não fazem nada mais, nada menos do que mostrar para você que todas essas respostas, a harmonia depende de você. Você tem que trabalhar. A chave depende do seu movimento. A porta do carro não abre se você não puser a chave na fechadura. A senha do banco não acontece se você não digitá-la. O cartão de crédito não funciona se você não colocar, inserir a senha na maquininha. Então precisa desse trabalho. As respostas, ainda que sejam nossas respostas, elas precisam do trabalho da gente. A gente precisa pensar. Assim como se eu chegar no supermercado e não lembrar a senha do cartão, das duas uma. Ou eu vou ficar sem a compra, ou eu vou ter que pensar e trabalhar para encontrar a senha. Fazer um jogo de associação, de memória, para ver que a senha é essa, é aquela, coisa e tal. Arriscar, arriscar até de bloquear o cartão, mas eu tenho que arriscar. Ou perguntar para alguém que seja íntimo meu e que saiba a senha do meu cartão. Mas eu tenho que fazer alguma coisa pela resposta. Não tenho que ficar esperando ter uma iluminação, que também acontece, né? Ter uma iluminação interior, alguma coisa que me leve a ter total acesso a esse conhecimento, né? Isso é chamado de epifania. Uma epifania. Esperar pela epifania é bacana, mas, gente, sinceramente, vamos trabalhar em busca das respostas. Para vocês, um bom dia, que a chave
facilite o acesso de vocês a tudo o que vocês quiserem no dia de hoje e sempre naturalmente. Perfeito? Tudo de bom? Um abraço, muito obrigado por estarem aí assistindo a essa transmissão.